avançando para a maturidade na fé e apenas informando as crianças até 8 anos que temos um tempo de estudo bíblico lá atrás, tá bom? Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe a cada um de vocês com a graça do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar, meus irmãos, ao Senhor e depois vamos abrir a Escritura. Senhor, todos os louvores que entoamos essa noite foi para celebrar a Tua majestade. O Senhor é digno de cada um deles. E nós fizemos com todo o nosso coração, na expectativa de que o Senhor receba como sendo a oferta dos nossos lábios ao Senhor. E nesse momento, Senhor, em que nos calamos, nós pedimos que o Senhor poderosamente fale a nós através da palavra. Que o Teu Espírito faça aquilo que nós não podemos fazer, que é a obra de transformar a palavra em vida. Que as verdades da Sagrada Escritura sejam semeadas em nosso coração e venham frutificar para que avancemos na fé, crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Abençoa-nos e nos livra de distrações, interrupções, permitindo que toda a nossa atenção e devoção esteja voltada para a Tua palavra. Peço isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, hoje à noite eu quero falar com vocês, por alguns minutos, a respeito da obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é o ser divino que mais diretamente está operando na era da igreja. É o Espírito Santo que opera em nosso coração, foi Ele que nos fez crer no Evangelho, e hoje é Ele quem nos santifica, é Ele quem nos abençoa, é Ele quem comunica as dádivas que nós recebemos do Senhor Jesus Cristo. É o Espírito Santo que dá liga na igreja, que forja a comunhão dos santos. É Ele que produz no nosso coração essa sensação real de que nós somos irmãos em Cristo Jesus. Só que eu quero falar do Espírito Santo a partir de um texto do Antigo Testamento, mostrando talvez 2 ou 3 conexões dele com o Novo Testamento. Os irmãos sabem que nós somos chamados a buscar o Espírito Santo, da plenitude dele, e eu quero falar um pouco desse assunto a partir do profeta Isaías. Eu quero já lhe convidar para abrir a Bíblia, no livro do profeta Isaías, no capítulo 44, e nós vamos nos primeiros versículos desse capítulo, procurar nesta noite responder à seguinte questão: o que acontece quando Deus derrama o seu Espírito? Todos nós, irmãos, temos o Espírito Santo habitando em nosso coração desde quando cremos no Senhor Jesus Cristo. No entanto, a Bíblia fala de uma experiência mais profunda. Ela fala de um derramar soberano do Espírito Santo, de tal modo que Deus nos enche dele mesmo. Então, o que acontece conosco quando essa dinâmica é operada em nossa vida, em nossa família, em nossa igreja, ou até mesmo em uma nação? Nós vamos tentar olhar isso hoje. Então vamos ler a palavra do Senhor, Isaías capítulo 44, nós vamos ler do verso 1 ao verso 5, Sagrada Escritura nos diz o seguinte: agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Derramarei águas sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramei o meu espírito sobre a tua posteridade, a minha bênção os teus descendentes, junto às coisas. Um dia eu sou do Senhor, outro se chamará do nome de Jacó, e outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Amém. É a aproximação. Quem essa promessa?
Essa ação ela é absolutamente importante, porque nós o que Deus nos prometeu. Devem ter um outro evangelho confuso que acabaram crendo, esperando muitas pessoas, muitas qualidades delas variando, e uma das promessas, e elas não têm promessa, o resultado de tudo isso é frustração étnico, daquelas promessas as quais inicialmente Deus fez ao povo, mas que a igreja se torce ela. Muito importante essa distinção. Como eu disse, umas promessas foram dadas a terra da Canaã, de Canaã, prosperar, fortalecimento, inimigos, foram dadas em primeira mão a Israel, mas é participante delas. Então nós temos no Antigo Testamento redenção, perdão de pecados, salvação, Deus escreveu a lei no coração do seu povo, habitando os seus eleitos. Então essas estruturas foram dadas inicialmente ao povo de Israel, mas a igreja participa dela. Esse é a dinâmica ou a leitura do Antigo Testamento. Então, respondendo a nossa pergunta, a quem essa promessa foi feita? Antes de tudo, a promessa, em primeiro lugar, pertence ao servo meu, olha a quem escolhi. Então, aqui está claro do Israel, o Israel étnico do Antigo Testamento. Durante a Bíblia, encontrar com o Messias. No entanto, o Israel étnico não é o único participante dessa promessa. Se você observar no versículo 5, nós temos um outro grupo que está incorporado ao que Deus está falando aqui. Você pode ler comigo o seguinte: um dirá, eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Então aqui ele não está falando dos judeus, dos hebreus ou dos judeus. Ele está falando dos gentios. Ele está falando de uma conversão em massa que ocorrerá durante o período milenar, na qual os gentios do mundo inteiro irão adotar o Deus de Israel como sendo o seu próprio Senhor. Ele diz aqui de pessoas que estão falando que eu sou do Senhor, pessoas que estão chamando o Deus de Jacó como seu próprio Deus, pessoas que estão até adotando o sobrenome de Israel como se fosse o seu próprio nome. Então nós temos não judeus se convertendo em massa ao Senhor verdadeiro e sendo abençoados com essa promessa gloriosa de derramamento sobre o Espírito Santo. E há muitas promessas, irmãos, lindas, feitas no Antigo Testamento, do Messias governando na cidade de Jerusalém e os povos do mundo inteiro fazendo procissões para encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Essa vai ser uma época muito interessante, muito gloriosa. Então você imagina um mundo na qual pessoas glorificadas e pessoas não glorificadas estão convivendo juntas e todas marchando para Jerusalém para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, se você não tem condições econômicas de viajar para Jerusalém para conhecer aquela cidade, eu já estou formando uma comitiva de cristãos para o reino milenar, tá? Nós vamos com corpos transformados, não vai ter despesa de viagem nenhuma, e nós vamos estar lá trabalhando, visitando o Senhor Jesus Cristo, visitando a Santa Cidade durante o período milenar. Depois você fala comigo aí, a gente organiza as inscrições desse evento, tá? Caso você acredite na promessa, é claro. Bom, além dos israelitas, dos não-judeus da época milenar, há um outro ente que faz parte dessa promessa. É a igreja. A igreja, na verdade, irmãos, essa promessa, ela foi inaugurada na igreja. A igreja foi que recebeu de Deus o privilégio de ver o primeiro capítulo do cumprimento dessa promessa. Então, se vocês olharem comigo, Atos capítulo 2, vamos comigo lá. Irmãos, eu nem comecei a pregar ainda, viu? Eu estou só aqui na minha introdução. Vocês estão vendo aí, né? Que é uma introdução longínqua, né? Atos capítulo 2, versículo 16. Aqui é o evento em que o Espírito Santo, na cidade de Jerusalém, batizou os nossos irmãos, formando a igreja, e a evidência da chegada do Espírito Santo coincidiu com o fenômeno das línguas.
Em Atos 2, verso 16, Pedro está interpretando aquele acontecimento e ele diz assim: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. E Pedro continua aqui. O ponto que interessa aqui para a gente é que vocês estão vendo que Pedro, dirigido pelo Espírito Santo, ele interpreta aquele evento que ocorreu na cidade de Jerusalém, dizendo que ele estava profetizado no Antigo Testamento, que Deus inauguraria uma nova era, um novo momento histórico, que é chamado aqui de os últimos dias, com um derramamento do Espírito Santo. Então, eu estou lendo esse versículo aqui para deixar claro para os irmãos que aquela passagem que nós vamos olhar agora em Isaías 44, ela nos pertence, porque ela foi inaugurada na igreja. Então, quando Deus disse, eu derramarei sobre vocês o meu espírito, ele não estava apenas se referindo aos acontecimentos futuros da nação de Israel, mas Deus estava falando sobre a igreja também. No entanto, isso ainda estava oculto no Antigo Testamento. Agora, por favor, volte para Isaías, e depois dessa breve introdução, nós vamos agora considerar a promessa. O que acontece quando Deus derrama o seu Espírito? Vamos para o verso 3. O primeiro elemento que nós temos aqui é este: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então, qual é o conteúdo, irmãos, dessa promessa tão gloriosa? Deus está prometendo derramamento do Espírito Santo sobre os seus filhos. Deus está falando de um momento que viria no futuro, em que ele encheria os seus filhos dele mesmo. As pessoas estariam cheias dele. Inclusive, esse vocábulo derramar, de derramarei, é para trazer essa ideia de algo que é abundante. Não é uma visitação ocasional. Como fala, o Espírito Santo veio sobre Sansão, o Espírito Santo veio sobre os artistas do Israel antigo. Não, ele não fala de uma visitação ocasional, ele não fala de algo como pingar, chuviscar. Ele está falando, olha, eu vou derramar, eu vou encharcar os meus filhos de mim mesmo. Então ele faz essa promessa, irmãos, dizendo que um dia chegaria o tempo em que o seu povo seria conhecido, seria percebido, notado como um povo cheio do Espírito Santo. Então nós vemos essa promessa aqui. Essa promessa, ela ganha um pouco mais de corpo na Bíblia, nas palavras do Senhor Jesus. Se você olhar comigo, João capítulo 7, por favor, vai até lá, porque é um texto belíssimo. João capítulo 7, é como se o Senhor Jesus, na progressão da revelação, ele estivesse dando um pouco mais de corpo a essa promessa que já estava no Antigo Testamento. Então, João capítulo 7, eu estou lendo aqui no versículo 37 até o 39. Veja que promessa gloriosa, e saiba que você é participante dela. O Senhor Jesus diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Os irmãos sabem que o Espírito Santo sempre agiu por toda a história da salvação, mas a promessa é que haveria uma habitação que não seria mais interrompida. E essa habitação seria acompanhada de uma plenitude.
por isso que Jesus usa aqui a terminologia: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, essa operação do Espírito Santo, ela vai ser tão profunda, tão transformadora, tão real, que ela não vai apenas atingir a pessoa que está cheia do Espírito Santo, mas ela vai verter e vai chegar a outras pessoas e vai saciar a sede que as pessoas têm de Deus. Então, Jesus falou a respeito disso. E, meus irmãos, desde o Pentecostes, quando essa promessa de Jesus, essa promessa dada por meio de Isaías, desde quando essa promessa viu seu cumprimento inaugural, é nosso dever buscar, manter e nos deleitar na plenitude do Espírito Santo. Deus nos salvou para que nós tenhamos esse tipo de experiência, que nós sejamos encharcados do Espírito Santo nos nossos sentimentos, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, nas nossas reações, decisões. Nós precisamos, irmãos, ser afetados pelo Espírito Santo. Nós temos que ser objetos do seu agir, até que Cristo seja completamente formado em nós. E uma vez que essa promessa também nos pertence, nós não podemos descansar até que isso se torne real na nossa própria história. Agora, isso nos leva a um outro ponto que está aqui na passagem. Quais são os efeitos desse derramamento? Então, nós somos impactados com essa promessa de que Deus derramaria o seu Espírito. Então, o que acontece na vida de alguém que é objeto dessa obra tão gloriosa? No verso 2, ele diz o seguinte: assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado a quem escolhi. Sabe qual é o primeiro efeito da obra do Espírito Santo? Irmãos, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, simplesmente todos os nossos medos desaparecem. É isso que está sendo dito aqui no verso 2. Ele está dizendo: não temas, ó Jacó, não fique amedrontado, Israel, porque eu vou derramar o meu Espírito sobre vocês. O derramamento do Espírito Santo, irmãos, iria acabar com todos os temores da nação de Israel. Vocês que conhecem um pouco da história desse período, vocês sabem que durante o tempo em que Isaías esteve profetizando, Israel se viu cercado de inimigos, às vezes atacados por invasores cruéis. Então, esse ambiente, essa tensão de estar sempre debaixo de algum assédio de inimigo, isso produz um temor no coração que às vezes impede de você viver uma vida plena. E Deus está falando: eu vou derramar meu Espírito. E quando derramar meu Espírito, vocês não terão mais medo. Esse é o primeiro efeito, irmãos, da obra do Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, você tem aquela santa sensação de segurança em Deus. Seus medos vão embora. Isso não significa que você estará imune a problemas, mas o Espírito Santo, ele opera no seu coração para você tanto saber e sentir que tudo aquilo que está acontecendo na sua história é parte do plano de Deus em formar a imagem de Cristo em você. Então pense nessa noite: o que é que lhe dá medo? O que é que deixa você inseguro? Doença, morte, abandono, violência, desemprego, velhice, ficar sozinho. Esse texto está dizendo, irmãos, que quando o Espírito Santo é derramado sobre nós, todos esses medos simplesmente desaparecem. Você tem segurança em Deus. Você tem certeza no Senhor. É por isso que você tem que desejar esse derramamento. É por isso que você não pode descansar até que essa promessa se torne real na sua vida. Você precisa olhar para essa promessa, clamar por essa promessa e buscar de todo o seu coração até você ver todos os seus temores vencidos. O apóstolo Paulo, ele vai falar de algo muito parecido aqui com o que Isaías está falando em Romanos capítulo 15. Eu queria que os irmãos olhassem
Deixe aí a referência de Isaías por enquanto em aberto, mas vá comigo até Romanos capítulo 15, e vocês vão ver que o apóstolo Paulo, nessa passagem, ele fala de algo muito parecido com o que Isaías está falando aqui, nesse texto que acabamos de ler. Então eu estou lendo Romanos capítulo 15, versículo 13. É uma palavra de bênção e ao mesmo tempo uma oração do apóstolo Paulo por aqueles irmãos. E ele diz o seguinte: e o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Irmãos, é quase a mesma coisa que Isaías está dizendo, só que com outras palavras. Ele está falando de uma operação poderosa do Espírito Santo no seu coração, que produz esperança, que produz certeza, que produz convicção, que produz fé, que produz uma santa expectativa de que Deus está conduzindo a sua história, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que Jesus Cristo vai intervir, que Jesus Cristo vai voltar e vai renovar todas as coisas. E Paulo ora para que esses crentes sintam esse poder, transformando os seus temores numa santa segurança no Senhor. Então esse é o primeiro efeito. Essa é a primeira obra gloriosa que o Espírito Santo opera em alguém que está cheio dele. Vocês devem ter percebido que esses assuntos você não se ouve falar hoje nessas igrejas evangélicas que transformaram a obra do Espírito Santo em uma questão mística. Você não vê esse tipo de coisa. As pessoas, quando falam de plenitude do Espírito Santo, elas estão falando de um tipo de um comportamento estranho. De você gritar, levantar, cair, levantar as mãos, e roda no Espírito, e cai no Espírito, e engatinha no Espírito. Nós não vemos nada disso, nem aqui, nem em nenhuma outra passagem que faz menção ao Espírito Santo. Nós estamos vendo aqui o Espírito Santo mudando o interior, o Espírito Santo mudando a forma de você enxergar a vida. O Espírito Santo tirando, arrancando a raiz do medo do seu coração e enchendo você de certeza, expectativa e confiança em Deus. É isso que acontece com pessoas que estão cheias do Espírito Santo. Mas nós temos mais aqui, vamos continuar. Segunda promessa: o que acontece na vida de alguém quando Deus derrama o seu Espírito? Vamos para o verso 3. Ele fala assim: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Qual o segundo efeito da obra do Espírito Santo? Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, meus irmãos, a nossa sede por Deus é saciada. É isso que está sendo dito aqui no versículo 3. Ele fala sobre o derramamento da água. Vocês lembram que o Senhor Jesus, em João 7, acabamos de ler, Jesus ele associou o derramamento da água com o derramamento do Espírito Santo. É a mesma imagem. Ele diz: eu vou derramar a água. A terra seca, ela vai ser encharcada, ela vai voltar a ter vida. Essa existência de estiagem, ela vai ser transformada. Vocês vão voltar a frutificar. Isso vai acontecer em vocês. Isso vai acontecer sobre toda a vossa descendência. Então, irmãos, aqui está a obra do Espírito Santo na sua dimensão mais gloriosa. O Espírito Santo mata a nossa sede interior. Às vezes nós temos sede por significado, de descobrir quem nós somos, de entender como esse mundo funciona, de querer algo que dê sentido à nossa vida. Irmãos, desde quando o pecado entrou na história do homem, é como se o homem tivesse sido quebrado de si mesmo, é como se ele tivesse esfacelado, e todos nós caminhamos buscando algo que junte todas as partes que estão quebradas dentro de nós e que dê sentido à nossa vida nesse mundo. E essa é a obra do Espírito Santo.
O Espírito Santo vem e ele sacia essa sua sede por sentido. Uma das primeiras coisas que você descobre, tem sido repetido aqui todo culto, que nós fomos feitos para glorificar a Deus. Nós fomos feitos para nos satisfazer em Deus. E é uma das primeiras obras que o Espírito Santo opera em nós. O Espírito Santo sacia a nossa sede de perdão. Todos nós, meus irmãos, desde as nossas primeiras manifestações de consciência, nós carregamos dentro do coração aquela sensação de que nós estamos em dívida, que existe alguém superior a quem prestaremos contas e nós estamos em falta com Ele. E quando o Espírito Santo vem e ocupa os lugares do nosso coração, uma das primeiras coisas que nós aprendemos é que existiu uma pessoa, Deus homem, que veio a esse mundo e Ele pagou o preço da nossa culpa e aquela sede de perdão é simplesmente saciada. Então, para você que hoje está numa estiagem espiritual, se sentindo longe de Deus, se sentindo distante da verdade do Senhor, sem conexão espiritual com a sua própria igreja, achando, muitas vezes até duvidando da sua real conversão, você precisa da plenitude do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai te organizar por dentro, é o Espírito Santo que vai pegar essa sua estiagem espiritual e vai derramar dele mesmo em você, até que você esteja frutificando para a glória do Senhor. Essa é a promessa gloriosa. Você tem a sua sede por Deus saciada. Mas essa saciedade, irmãos, ela acontece, mas ao mesmo tempo ela não ocorre plenamente. É uma coisa meio paradoxal. Nós somos saciados por Deus, mas é uma saciedade na qual nós sempre queremos mais. Nós estamos plenos do Senhor, mas nós queremos sempre mais dele. Nós queremos sempre mais da presença dele. Como Moisés lá no deserto, depois de ver todas aquelas manifestações do poder de Deus, ele disse: Senhor, eu quero ver a tua glória. Então ele queria mais do Senhor. E é isso que ocorre com pessoas cheias do Espírito Santo. As coisas desse mundo, elas começam a perder força, elas começam a perder interesse, ou elas vão sendo colocadas no seu devido lugar. Os ídolos do seu coração vão caindo e você vai desejando cada vez mais o Senhor. É isso que ocorre. O que mais temos aqui? Versículo 4, temos um outro efeito da obra do Espírito Santo. Ele diz assim: e brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. O outro efeito é florescer, é ter vida interior. Ele compara aqui a dinâmica da operação do Espírito Santo como uma grama bem regada, como uma árvore cuja raiz está sempre se hidratando numa corrente de água pura. Ele diz: é assim uma pessoa cheia do Espírito Santo. E essa imagem aqui, irmãos, é para nos comunicar a ideia de que o derramamento do Espírito Santo não é algo esporádico, não é uma experiência isolada, não é algo que você experimentou um dia no passado e hoje você fica vivendo daquela experiência que você teve anteriormente. Não. Ele está falando, nós temos que beber do Espírito Santo do mesmo jeito que uma árvore ao lado de uma corrente de água pura está constantemente hidratando suas raízes naquela fonte. Então, se você hoje sente a sua vida como se você estivesse cercado por um enorme deserto, se você se sente como numa grande estiagem espiritual, você pode permitir hoje que as raízes da sua história desçam até o Espírito Santo e você vai voltar a florescer novamente, a crescer, a ter anseio por Deus, a ser pleno, viçoso na vida cristã, cheio de fruto, honrando a Deus com suas ações, reações, pensamentos, abençoando outras pessoas.
Essa, irmãos, é a descrição da obra do Espírito Santo. Todos os cristãos conhecem bem o Salmo 1. No Salmo 1 diz lá que o justo é alguém como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação correta, e tudo quanto faz será bem sucedido. Tal pessoa é assim, diz o salmista lá no Salmo 1, porque ele medita na palavra de Deus dia e noite. Não é isso que está lá? Aqui em Isaías, ele diz que uma pessoa que é como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, é alguém que experimentou o derramamento do Espírito Santo. E meus irmãos, não é à toa que o Espírito Santo de Deus colocou essas duas imagens na Sagrada Escritura. A palavra de Deus nos transforma através do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos transforma usando a palavra de Deus. Eu espero que isso fique muito claro para você. Que você entenda que essas duas dinâmicas, elas estão relacionadas. São duas coisas diferentes, mas elas estão sempre juntas. A palavra de Deus nos transforma pelo Espírito, e o Espírito utiliza a palavra de Deus para nos transformar. Então, o Espírito através da palavra, a palavra através do Espírito, é o que vence o nosso medo, é o que sacia a nossa sede por Deus, e é o que faz com que nós floresçamos e frutifiquemos para a glória do Senhor. Isto é o que significa ser cheio do Espírito Santo. O que eu estou, irmãos, essa noite tentando comunicar para vocês é que, para se experimentar a plenitude do Espírito Santo, você precisa, todos os dias, permitir que a palavra de Deus seja derramado na sua mente e no seu coração. Se você deseja experimentar transformação de vida, anseio por Deus, vitória sobre o pecado, crescimento em santidade, andando com o Senhor verdadeiramente, testemunhando do Senhor, vivendo de fato para a glória do Senhor, você precisa dia e noite se dedicar à palavra do Senhor. Irmãos, o Espírito Santo é a principal dádiva de Deus para nós. Eu gosto de pensar que o Espírito Santo é a dádiva que inclui todas as dádivas. Pense nisso. O Espírito Santo é o presente que inclui todos os presentes. Tudo o que nós precisamos está nele. É a maior dádiva que Deus poderia oferecer a você. Um bom pai, um pai que tem caráter, o que ele mais gostaria de oferecer para o seu filho é o seu próprio espírito. Muito mais do que dar dinheiro, muito mais do que dar uma herança, muito mais do que dar qualquer outra coisa que pode ser tomada dele. Um bom pai, um pai justo, um pai piedoso, ele gostaria de compartilhar com o seu filho esse espírito. Então imagina um bom rei, um rei justo, que tem lá um príncipe que no futuro vai assumir o seu reinado. O que aquele rei bom, justo, gostaria de deixar para o seu filho como legado é o espírito de um bom rei. Em Gálatas capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo disse que por nós sermos filhos, por nós termos crido em Cristo Jesus, Ele nos deu o seu Espírito, e o seu Espírito ora em nós dizendo, Abba, Pai. Meus irmãos, o nosso Rei Celestial nos deu o Espírito Santo para formar Cristo em nós. Essa é a maior obra e esse é o maior benefício que Deus está forjando em nós. Ele está formando no nosso rosto o caráter do príncipe que veio para esse mundo governar todas as coisas. Esse foi o grande propósito de Deus em salvar você. Vocês sabem que na eternidade passada, Pai, Filho e Espírito Santo sempre conviveram em comunhão perfeita, compartilhando o amor mútuo. E quando nós fomos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, nós fomos introduzidos nessa relação de amor e vida. E o Espírito Santo veio a nós hoje para infundir a liberdade, a devoção, a obediência que existiu apenas no Senhor Jesus Cristo. Deus nos deu do seu Espírito. E é por isso que o Espírito Santo é a maior dádiva que nós podemos receber de Deus.
Então, diante dessas verdades, o que nós precisamos fazer? E aqui eu volto para o mesmo tema que eu comentei ontem à noite de passagem. Nós precisamos rogar, irmãos, pela plenitude do Espírito Santo. Nós temos que clamar por isso. Lucas 11:13. Se vós, que sois maus, sabeis dar boas coisas para os vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, Ele não dará o Espírito Santo a todos aqueles que lhe pedirem? Clame, ore, busque, deseje, anseie. Não descanse até que você não esteja cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo na Bíblia é chamado de Espírito da Graça. Por que Espírito da Graça? Porque ele revela e transmite a graça que está no Senhor Jesus Cristo. Ele também é chamado de Espírito de fé, porque é Ele que opera no nosso coração para que nós cresçamos em confiança em Deus. Ele é chamado também de Espírito de adoção, porque é Ele que infunde nos nossos corações a certeza de que nós somos filhos de Deus. Ele também é chamado de Espírito da verdade, porque é Ele que ilumina a nossa mente para discernir a vontade de Deus, o caminho correto. Ele nos conduz através da Sagrada Escritura. Ele é chamado também, Zacarias, de Espírito de oração, porque é Ele quem desperta o nosso coração para orar, para buscar o Senhor. Ele também é chamado de Espírito de santidade, porque é Ele quem manifesta e comunica a presença santa do Pai em nós. É Ele que infunde no nosso coração um santo temor e aquela reverência de pessoas que vivem constantemente na presença do Senhor. Então, clame e busque. Ele é a dádiva que inclui todas as outras dádivas. Portanto, meus irmãos, Deus prometeu derramar o seu Espírito, mas ao mesmo tempo, Ele nos exorta a sermos cheios do Espírito Santo. A Bíblia tem esses elementos de tensão. Nós não sabemos explicar direito como é que eles funcionam, onde termina um, começa outro, mas o fato é que a Bíblia diz essas duas coisas. Ela diz que Deus derrama o seu Espírito, mas que nós precisamos buscar isso de todo o nosso coração. E eu espero que as palavras de Isaías e as outras passagens que lemos hoje encorajem o seu coração a fazer isso. Senhor, eu quero dessa plenitude. Eu quero me afastar de tudo aquilo que tem impedido que eu experimente esse derramar glorioso na minha vida. Eu quero ver os meus temores sendo vencidos. Eu quero frutificar para a Tua glória, eu quero florescer nesse mundo, eu quero viver de um modo que honre e glorifique o Teu nome. Que seja essa a nossa oração para a glória do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, por estar aqui com esses irmãos hoje e poder dividir com eles um pouco do que a Tua palavra ensina. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor já nos deu o Teu Espírito. Nós já somos os Teus filhos. Mas nós estamos hoje aqui, Senhor, a clamar por uma obra poderosa, por um derramar soberano. Nós estamos aqui a orar para que o Senhor nos faça transbordar do Espírito Santo. Para que o Espírito Santo medie as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas reações, para que Ele forje em nós a mentalidade celestial, que Ele produza em nosso coração o anseio por Te conhecer e Te buscar. Nos ajuda, Pai. Eu oro por todos aqueles que estão fracos, por aqueles que estão desanimados, por aqueles que estão como numa estiagem espiritual. Eu oro por aqueles que estão com medo, por aqueles que vivem em insegurança. Senhor, visita com o Teu Santo Espírito, derrama, dando dessa plenitude celestial, para que todas essas barreiras e pecados sejam superados e essas pessoas encontrem somente a Ti. Eu oro também por aqueles que não creram, por aqueles que ainda não experimentaram o lavar regenerador do Espírito Santo. Eu oro para que hoje, Senhor, hoje à noite seja o dia da salvação. Que essas pessoas sejam transformadas, que elas venham experimentar
essa nova vida que o Senhor nos concede pela fé na obra do Senhor Jesus Cristo. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Que bênção, irmãos, nesse nosso tempo de conferência, são 58 anos, chegando perto dos 60 anos, Deus quiser, se Jesus não voltar antes ou não nos levar em massa, então vamos comemorar os 60 anos em breve, mas estamos nos 58 anos e meditando na palavra do Senhor. Quantos desafios, quantas bênçãos, tempo de conferência, como eu gosto de dizer, é um tempo de refletir, você realmente se avaliar, refletir e buscar no Senhor, entender todos os desafios aqui apresentados. Graças a Deus, temos o Espírito Santo. A questão é, queremos ser cheios e controlados por esse Espírito? Vamos orar para que o Senhor nos capacite, nos ajude, e assim estaremos encerrando o nosso culto. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela bênção de hoje. Obrigado pelos desafios. Nos ajuda, ó Pai, nos fortalece, a fim de que vivamos segundo o Teu querer, a Tua vontade. Enche-nos, Senhor, do Teu Espírito. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amanhã, 9 da manhã, conferência normal, não haverá as salas de escola bíblica para os adultos, e teremos o almoço. Se você vai participar, já veja aí com Dona Maria de Jesus e sua equipe, e à noite, às 18h30, o culto também. Pastor Marcos Perim estará nos desafiando com a palavra do Senhor. Então teremos esse momento de oração silenciosa, e assim estamos despedidos. Boa noite a todos e até amanhã.